Então, dando continuidade à nossa exposição da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler? Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e que nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra e com os nossos corações abertos diante do Senhor. Nosso espírito, nossa mente, Senhor, debaixo da luz do Teu Espírito sobre cada um de nós. Espírito Santo, primeiramente, traga sobre nós entendimento, perdoa os nossos pecados, Senhor, nossos erros, Pai, nossas falhas, em nome de Jesus. Traga sobre nós, Senhor Jesus, a luz da Tua palavra, Senhor, o entendimento da Tua palavra, Senhor. Fale conosco, edifica-nos, mais uma vez eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Então, falei nos 2 domingos anteriores a respeito do capítulo 1, do capítulo 2. No capítulo 1, Paulo tratando a questão do exemplo que Tessalônica era como uma igreja modelo para as nossas vidas e alguns os aspectos, as características que haviam naquela igreja que tornavam ela uma igreja modelo para a nossa vida. Depois, no capítulo 2, a gente tratou a questão do evangelho, como discernir o evangelho em meio a tantos evangelhos que nós temos hoje por aí. Para todos os lados você vê tipos de evangelhos. Como discernir o evangelho em meio a todos esses evangelhos que se tem por aí. Como que o crente olha para isso tudo e ele olha, isso é evangelho, isso não é evangelho, isso é outra coisa. Pode ter cara de evangelho, pode falar em nome do evangelho, pode ter a bandeira do evangelho sobre ele, mas não é o evangelho. Porque para ser evangelho tem que ter algumas características. E a gente tratou isso no domingo passado. Ok? E hoje eu quero tratar a respeito dessa fé inabalável na igreja de Tessalônica. E que é interessante a gente estar observando e trazendo para a nossa vida. Amém? Então me acompanhem lá. Primeira coisa que Paulo fala aqui, que é interessante, lá no versículo 2, é a respeito de Timóteo. E 3 coisas ele fala a respeito de Timóteo aqui que eu acho interessante. Que
olhando para isso, é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida e a gente se posicionar da mesma forma que Timóteo se posiciona no reino. E diante disso, Timóteo tem 3 características, ao ponto de Paulo olhar para a vida de Timóteo e dizer assim: Timóteo, vai lá, porque você tem essa característica na sua vida. Você é esse cara que eu posso chamar e enviar, porque essas características fazem parte da sua vida. Paulo fala que ele é um cooperador no evangelho. Cooperador. Timóteo não é um cara que está assistindo as coisas no reino. Ele não está acomodado, ele não está sentado, ele não está vendo as coisas simplesmente acontecerem. Não, ele é um cara que está vendo a obra, está vendo as urgências, está vendo as coisas acontecendo, e ele coopera nisso, ele ajuda nisso. Ok? Primeira característica de Timóteo é essa, que Timóteo é um cooperador do reino. Então a gente começa a se perguntar: eu sou um cooperador no reino? Eu sou essa pessoa que coopera no reino, ou sou essa pessoa que fica assistindo os outros fazerem apenas? O outro aspecto da vida de Timóteo é que Timóteo ele era um cara que fortalecia os demais. Paulo fala assim: vai lá, que você é esse cara capacitado para fortalecer as pessoas. Ele é enviado para fortalecer aquela igreja. Olha que coisa tremenda. A minha vida pode ser uma vida que marca a vida das pessoas por ser uma pessoa que fortalece as demais, ao invés de enfraquecer as demais. Quantos tipos de amizade nós temos, ou nós podemos ser esse amigo, que ao invés de fortalecer os outros, nós somos esses tipos de amigo que enfraquece o outro na fé. Timóteo não. Timóteo era esse cara que fortalecia os demais aonde ele ia. Ao ponto de Paulo falar: vai lá, você além de um cooperador, você é um cara capacitado para ir e fortalecer os demais na fé. E uma terceira característica também na vida de Timóteo, é que Timóteo é um cara que animava os demais na fé. Então, Paulo prepara todo esse ambiente, separa esse cara e fala assim: vai lá, Timóteo, vai para Tessalônica, eu estou preocupado com a igreja em Tessalônica, e eu quero que você vá fazer algo lá. A preocupação dele era essa, que ele fosse lá de alguma forma cooperar, que ele fosse lá de alguma forma fortalecer aquela igreja, e animar aquelas pessoas quanto à sua fé. E olha o que ele encontra lá. Então ele fala assim lá no versículo 2, antes de entrar nessa questão, ele fala assim: não se abalem pelas tribulações, Paulo fala, para fortalecê-los e dar ânimo, versículo 3, desculpa, falei versículo 2, versículo 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Então Paulo ele tem uma notícia de que lá em Tessalônica está havendo algumas tribulações, e Paulo se preocupa com isso. E Paulo fala assim: Timóteo, vai lá, porque o bicho está pegando lá. Os caras estão passando por lutas. Vai lá, anima eles, fortalece eles. Por isso Paulo envia. Paulo não está negando a possibilidade do abalo em meio a elas, porém está nos encorajando a não aceitarmos isso para nossas vidas como uma condição. Então Paulo olha para Timóteo: vai lá, está acontecendo alguma coisa lá. E olha que interessante isso, que Paulo não elimina a possibilidade da tribulação. Paulo olha para a tribulação e fala: vai lá, vai no meio desses caras que estão passando por tribulação e enche eles de ânimo, encha eles de encorajamento. O que a gente olha para isso e a gente aprende? Que a igreja estava ali, é aquilo que a gente falou domingo passado, a respeito da característica do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele não isenta a tribulação da minha e da tua vida. A outra coisa que Paulo fala ali também, ele fala sobre perseguições por causa do evangelho, lá no versículo 4. Ele fala assim: olha, quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. Olha que interessante. Na quarta-feira nós estivemos orando por alguns missionários na China e no Iraque. Esses dois países que estão sendo perseguidos, cristãos que estão sendo perseguidos nesses dois países. Então trouxeram uma notícia a respeito de alguns missionários específicos que estão passando tribulação, perseguição, prisão nesses países específicos. Então a gente estava orando a respeito disso. E isso traz sobre mim e sobre você algum tipo de, talvez, sei lá, desânimo. Algumas pessoas se revoltam com Deus. Há coisa de 3 anos atrás, alguns missionários coreanos foram mortos em países muçulmanos,
E a Junta de Missões da Coreia não queria mais enviar missionários para esses países, porque ficou abalado com isso. E eu estava falando para eles aqui na Renovação, no meu grupo, dizendo assim, cara, quando um missionário se propõe a ir para um país muçulmano de perseguição, ele não é bobo. A não ser que ele faça parte desse evangelho triunfalista, que eu falei da semana passada, de que ninguém toca no ungido do Senhor, e aí ele vai quebrar a cara com esse conceito. Se ele pensa que esse conceito vale para alguma coisa, ele está enganado. Porque a hora que ele está no mundo muçulmano, só a graça e a misericórdia de Deus e a vontade soberana de Deus sobre a minha e a tua vida para impedir realmente de acontecer uma tragédia, como acontece. Então, todo missionário que vai para um país muçulmano, um país comunista, viva la revoluzione, vai para um país comunista, que não tem liberdade religiosa, perseguição, o intuito do comunismo é destruir a religião sobre a face da terra, destruir a fé. Quando um missionário vai para esse tipo de país, ele sabe o que está esperando ele lá. Ele sabe. E é interessante que isso foi comunicado há 2.000 anos atrás. Então, assim, a gente fica um pouco abalado, mas é normal. Pessoas que pulam de paraquedas sabem que tem o risco do paraquedas não abrir. Missionários que vão para um país muçulmano, de perseguição, têm consciência de que podem não voltar. Está aí o Bruno, né, Bruno? Tem consciência disso. Amém? Então o Evangelho, ele não nos engana. O Evangelho, ele traz a realidade para mim e para você. Você será perseguido. Você terá tribulações. Outra coisa que Paulo fala, lá no versículo 5, ele fala assim, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo fala. Então, Paulo está dizendo para mim e para você, cuidado, porque o tentador, ele gosta de usar esses momentos de perseguição na minha vida para abalar a minha e a tua fé. Ele gosta de usar a tribulação que eu e você podemos estar passando para abalar a minha e a tua fé. Quer momento mais oportuno do que quando você está vivendo um momento de crise, somar a isso a possibilidade de você jogar tudo para o alto e desistir de tudo? Qual é o momento em que eu e você queremos desistir de tudo? Queremos chutar o balde e dizer não para o Evangelho, não para Deus e viver as nossas vidas. Qual é o momento? Momento de alegria? Não. Quando as coisas estão bem? Não. Qual é o momento em que eu e você somos tentados a chutar tudo para o alto e virar as costas para Deus? É esse momento. Então Paulo falou assim, olha, eu estou enviando Timóteo porque vocês estão passando por isso, para que o diabo não use desse momento para destruir a fé de vocês. Então, uma preocupação na vida de Paulo para com aquela igreja. Paulo, ele preocupado que devido às tribulações, a igreja em Tessalônica pudesse não estar muito bem. E é surpreendido pelas ótimas notícias que Timóteo lhe traz. Tessalônica era uma igreja que se mantinha crendo e amando. Daí lá no versículo 6, olha o que ele fala. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. Então, ele tinha enviado Timóteo e Timóteo estava voltando. Toda uma preocupação da vida de Paulo, diante das tribulações, diante das perseguições, diante de Satanás poder estar usando daquelas situações para estar matando, destruindo aquela igreja. Aí Timóteo volta e chega com algumas notícias. Olha o que Timóteo traz para ele. Agora Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Aleluia. Aquela igreja está sendo perseguida, está passando por meia tribulações. E Timóteo chega e fala assim, está tudo muito bem lá. Não se preocupe, Paulo, porque está tudo muito bem lá. E há duas características muito fortes naquela igreja. A primeira delas, ela se mantém crendo. É uma igreja que crê, que tem fé em meio às tribulações. Você quer ver se eu e você temos fé? É em meio à tribulação. Tribulação é teste de fé.
Falar que tem fé, falar que crê no Evangelho, qualquer um fala. Mas a tribulação põe à prova isso. Quando a gente passa por tribulação, a fé genuína vem à tona. E a fé que não é genuína também vem à tona. Aí a gente quer chutar o balde. Nós queremos maldizer Deus. Nós queremos dar as costas para Deus. E o segundo aspecto que havia nessa igreja também, ele fala assim do amor. A saber, a respeito da fé que vocês têm, a respeito da fé e do amor que vocês têm. Amor de uns para com os outros. Então, além de estar vivendo na tribulação, eles conseguiam se manter crendo e se manter amando em meio às tribulações. Amando uns aos outros nas tribulações. Eu estava vendo um documentário chamado O Dedo de Deus. Quem já assistiu esse documentário? O Dedo de Deus. Ninguém? É um documentário a respeito de milagres e a respeito do que Deus está fazendo no mundo. Então, tem coisas ali que você assiste assim, que eu fico pensando, né, qual o propósito disso? Mas Deus é Deus, Ele faz o que quer. Amém? Desde aparecer pedras preciosas no meio do povo. O povo está ali orando e daqui a pouco, pum, do nada, aparece um monte de pedras preciosas. E o que é interessante é que, segundo o que eles disseram ali, que os geólogos não conseguem identificar o que é aquilo. Não conseguem identificar direito lá. Então, sabem-se que são pedras preciosas, porque são muito bonitas, lapidadas tudo, mas não sabem o que tipo de pedra que é aquilo. Uma coisa bonita que está lá. Outra coisa que aparece também é pó, um pozinho assim dourado, como se fosse ouro nas pessoas assim. Então, isso é uma das coisas que acontece. Certo? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse documentário foi a igreja na China. Então, tem lá mais ou menos um tempo desse documentário que fala só sobre a igreja na China. E eu fiquei impressionado com uma coisa. O culto numa igreja na China, clandestina, numa caverna, em específico, foi um pastor americano, se não me engano, ele foi lá passar um final de semana com eles. E o cara pregou das 8 da manhã às 7 horas da noite. E ele falava assim, vamos dar uma paradinha? E as pessoas diziam, não pare. Ele foi pregando até onde ele aguentou. Aí as pessoas, você pode voltar amanhã e falar de novo? Aí ele voltou no outro dia e pregou das 8 horas da manhã até 7 horas da noite. E ele terminou de pregar, as pessoas disseram, você pode voltar no outro dia? E ele pregou das 8 da manhã, de novo até 7 horas da noite. Daí ele falou assim, mas o que vocês querem ouvir? Olha, se você puder pregar de Gênesis a Apocalipse, a gente espera. A gente espera. E aí, cara, o que é mais tremendo é isso. É você ver toda a intenção do comunismo em destruir a fé cristã. E você vê um país com tanta perseguição e morte para com os cristãos. Aquilo ali vira um ninho de fé genuína. Se tem uma coisa que não se cria na China, é crente jaguara. Vocês conhecem a expressão jaguara? É uma expressão que meu pai usava muito essa expressão quando eu era criança. Seu jaguara, ele falava assim, né? Jaguara é quando você fala com um cachorro que vive na rua, um cachorro jaguara. Ele fala isso, né? Então é mais ou menos isso. Crente, cachorro, jaguara. Lá na China não se cria isso. Eles estavam lá, daí você vê aqueles chineses ali num quebrantamento, cara. Num cubículo. 60 graus dentro do troço ali. E as pessoas ali com fome da palavra. Deus, nós queremos Deus. Não é isso? Voltando à questão da tribulação,
Quando a gente está falando de tribulação, de perseguição na nossa vida, quando as coisas não estão andando muito bem para o nosso lado, o lado que a corda sempre estoura é para o lado de quem? Do lado de Deus. A corda sempre estoura para o lado de Deus. Eu vou ler uma coisa para vocês. Você já percebeu que a corda sempre estoura para o lado de Deus? Preste bem atenção nisso que eu vou falar. E guarde isso no seu coração, porque isso aqui é uma verdade. Baseado nesses 13 anos de ministério pastoral, e nesses 24 anos de caminhada com Deus, eu já tenho visto muito isso aqui acontecer. Nós criamos, vou repetir, nós criamos um Deus particular, amém? Nós criamos um Deus particular fora das Escrituras, e quando nos decepcionamos com este Deus criado fora das Escrituras, nós queremos culpar o Deus das Escrituras pela falência do nosso Deus particular. Preciso repetir? Vou repetir. Nós criamos um Deus particular fora das Escrituras, e quando nos decepcionamos com esse Deus criado fora das Escrituras, nós queremos culpar o Deus das Escrituras pela falência do nosso Deus particular. O Deus das Escrituras está dizendo para o povo, para a igreja, o seguinte: vocês vão passar por perseguições, por lutas, dificuldades. Esse é o Deus das Escrituras. O Deus particular meu, não. Ele diz que não. Ele é baseado em alguns pregadores da televisão que estão por aí, e alguns livros que estão sendo escritos por aí, que me ajudaram a criar esse Deus particular, que não é o Deus das Escrituras. É um Deus que eu crio. Então assim, o meu Deus, ele tem algumas características na minha particularidade. Entendeu? Não importa se as Escrituras falam isso, o que importa é que esse é o Deus. Por exemplo, um amigo meu, a mãe dele estava no hospital morrendo de câncer. O médico dava algumas semanas para ela. E ele foi visitá-la. E ela falou assim: filho, eu creio que eu já estou curada. Eu creio que eu já estou curada. E ela estava com câncer. Eu creio que eu já estou curada. Ele falou assim: mãe, só me desculpe, mas a senhora não está curada. Ele olhou para ela assim e falou assim, ó. Ela olhou para ele e falou assim: não atrapalhe a minha fé. Eu creio que eu já estou curada. Mãe, a senhora não está curada. Eu creio que Jesus pode curar a senhora, mas a senhora não está curada. A senhora pode vir a ficar curada, mas a senhora não está curada. A moral da história é que a mãe dele faleceu. Se ela já estava curada, por que ela morreu? A fé do filho descurou ela? Esse é o Deus particular. É o Deus que ela criou. Achava que fosse o Deus da Bíblia, mas não é o Deus da Bíblia. Esse é o perigo de nós criarmos nossos deuses particulares e depois nos revoltarmos com o Deus da Bíblia por achar que ele tem alguma coisa a ver com o nosso Deus particular. Eu não estou dizendo que eu não creio que Deus não pode curar de câncer, porque eu já vi Deus curando pessoas de câncer aqui dentro. Eu já vi Deus fazendo tanta maravilha que, olha, vou escrever um livro aqui. Mas não é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A diferença entre nós termos nossos deuses particulares, do Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, ele trata comigo e com você de modo muito diferente do que muitas vezes esses mentirosos estão falando acerca desse Deus. O que eles estão falando em nome de Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que eu falei na semana passada, que é o Evangelho que apresenta características específicas
E esse Deus particular nosso aqui, nós temos que tomar muito cuidado com esse Deus particular. Por isso que é importante você ter essa folhinha na tua mão aí, ó, para você ler, você estudar e você conhecer que Deus esse livro apresenta. Que Deus esse livro realmente apresenta. Amém? Lá em Mateus 5, abram suas Bíblias em Mateus 5, versos 11 a 12. Paulo lhe fala, Jesus ele fala assim: bem-aventurados serão vocês, aleluia, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E agora abram suas Bíblias, também em Mateus, lá no capítulo 24, a partir do versículo 4. Diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Esse é o Deus das Escrituras. Aqui não tem engano. Aqui não tem falsidade. Aqui não tem conversa. Aqui não tem falsas promessas. Aqui não tem triunfalismo. Pelo contrário. Aqui está dizendo sobre perseguições, guerras, terremotos. Um camarada foi para um país aí, viu tragédia, muita tragédia. Se revoltou com Deus diante das tragédias que viu com os seus olhos. Qual parte das Escrituras ele nunca leu que haverá terremotos, destruição? Jesus falou isso. E ele falou uma coisa interessante, ele falou, é necessário que essas coisas aconteçam. Por que é necessário? Eu não sei. Talvez haja corações nesse mundo que só são quebrantados por meio da tragédia. Tem gente que enquanto está na vida boa não quer saber de Deus mesmo. Aí Deus toca nele, ele corre para Deus. Enquanto está tudo bem, ele não quer saber de Deus, até Deus tocar nele. Às vezes tem o contrário. O cara ama Deus até tocar nele. Tocou nele, ele apostata. Ele chuta o balde. A igreja de Tessalônica devolve vida e alegria para os que cuidam dela, ao invés de morte e tristeza, lá nos versos 8 e 9. Paulo fala assim, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor,
Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Então Paulo todo preocupado com aquela igreja, com o que estava acontecendo com aquela igreja, e Timóteo volta trazendo vida, trazendo alegria para o coração do apóstolo. Daquele homem que estava preocupado com aquela igreja. Sabe, eu acho que tem momentos na nossa vida em que a gente precisa começar a reagir diante da vida. Reagir diante das lutas, reagir diante das dificuldades, para que haja vida, para devolvermos vida para com aquelas pessoas que se preocupam com a gente. Eu tenho o meu pastor, uma pessoa que cuida da minha vida. Raramente eu ligo para ele para falar de problemas, raramente. Eu acho que eu já tenho barba na cara, meu cabelinho está ficando branco, eu acho que eu já sei resolver meus problemas na vida. Quer saber um lugarzinho na face da terra que pessoas simplesmente não crescem, não amadurecem? É a igreja. No mundo, as pessoas não têm para onde ir, meu amigo. Pessoas no mundo não têm um Deus para culpar, então tem que ser macho. Tem que encarar a vida. Igreja não. Igreja a gente não consegue resolver nossos problemas. Então quando eu vou lá, quando eu estou com ele, eu vou lá e sento ele, como é que você está, Pipe? Eu falo, estou bem. Estou bem. Eu realmente estou bem. Estou encarando. Vou falar o quê? Estou cheio de problema. Ué, mas quem não tem? Falar que tem problemas é redundância nesse mundo, gente. É verdade. Você não precisa falar para as pessoas que você tem problema. Todo mundo sabe. Alguém aqui não tem problemas? Duvido. Eu acho que quem não tem problema, acho que é só criança que não tem problema. Bebezinho. E olha lá, né? Porque o Gabriel mesmo ficou 3 meses tendo um problema muito sério com cólica. O moleque sofreu por causa de cólicas. Né? Eu tinha que dormir com ele aqui, encostado em mim assim, ficava escorado na parede assim. Ó. Ficava assim. Aí eu percebi que ele dormia e eu começava a dar uma descidinha assim. Quando ele percebia que a inclinação não era a mesma, ele dava um... Então ele sofria e o pai sofria junto, né? Quando ele tinha que tomar uma injeção, eu sofria junto. Quando ele ficava doente, eu sofria junto. Vamos lá. Crianças também têm problema. Se crianças têm problema, quem dirá nós, né? Agora, a diferença entre crianças e adultos qual é? Crianças precisam de quem? Do papai. O Gabriel hoje mesmo estava com a garganta doendo. Quem que dá remédio? O pai vai lá, coloca remédio, dá remédio na boquinha e cuida. Não é verdade? Agora eu não ligo para minha mãe. Mãe, com 42 anos nas costas, vou ligar para minha mãe? Agora tem marmanjo aqui que eu tenho certeza que liga. Então, até quando a gente vai ser esse bando de criança? Até quando? A gente não vai ser essas pessoas, nós temos problema mesmo. Nossa vida é cheia de problemas. Amém. Amém. Vamos encarar eles em frente. Isso torna a gente mais forte. Torna a gente mais firme ainda. E nós temos um Deus a quem recorrer na nossa vida. Amém? Mas temos que ser pessoas maduras que encaram a vida. Então, aquela igreja era uma igreja que devolvia vida e alegria, ao invés de morte e tristeza. Tem gente que você não pode sentar para conversar, gente. Você quer morrer? Você quer querer cortar os pulsos, ficar em depressão, desistir de tudo, é sentar com algumas pessoas. Sério mesmo. Você se sente tão lixo, porque teus problemas não chegam nem perto daquele inferno que aquela pessoa vive, que você quer se matar. Tem gente que consegue fazer você se sentir culpado por ser feliz. Tamanha desgraça na vida dele,
que você olha para a tua vida e você se sente culpado porque você é feliz. E essa pessoa não é. Mas não porque essa pessoa não tem oportunidade de ser feliz. Porque se entrega. Todos nós temos problemas. Uma coisa que foi tremenda para mim, assim, quando eu comecei a participar de renovo de pastores, era sentar nessa roda de pastores, e eu cheguei lá há 10 anos atrás, lá em Santa Catarina, numa chácara, sem ninguém cuidando da minha vida. Cheguei lá, numa roda de pastores, e aqueles homens começaram a falar das suas vidas. E eu achava que eu tinha problema. Eu achava que meu ministério tinha problema. Eu achava que minha igreja tinha problema. Eu achava que eu era falha. Eu achava que eu era errado. Eu achava isso. E eu comecei a perceber que isso é normal. Que todo pastor no mundo se sente culpado quando uma pessoa vai embora. Que o pastor sempre se sente culpado quando as coisas não vão direito dentro da igreja. E por aí vai. Aquela realidade ali, né? Aí quando foi a minha vez de falar, a primeira vez que eu fui falar, eu falei assim, você, Volmir. Aí, meu filho, quando tocou na minha alma ali, em que eu pude finalmente falar da minha alma, aí o troço desandou. Entende? Então não é que a gente não tem problemas e que nós não podemos, em alguns momentos, procurar as pessoas para resolver, para conversar, para abrir nossos problemas. Não é isso. Mas é que a gente tem que, de alguma forma, amadurecer ao ponto de conseguirmos resolver nossos problemas por nós mesmos. Amém? Amém? Tem gente que a gente pergunta, como é que você está? Estou mal. Semana que vem, como é que você está? Estou mal. Outra semana, como é que você está? Estou mal. 3 anos depois, estou mal. Vive no buraco. Não consegue sair do buraco. Eu não estou falando de doenças, gente. Porque eu sei o que é ter depressão. Eu sei o que é isso. Eu sei quando as coisas estão cinza, quando o sol não aparece, quando as coisas são só escuridão. Eu sei o que é passar pela noite escura da alma. Eu sei tudo isso. Sei o que é síndrome de pânico. Sei tudo isso. Sei tudo isso. Sei o que é sentir medo. Sei de tudo isso. Mas a gente precisa reagir e ir em frente. Paulo ele fala assim, fala de alguns apontamentos dessa graça que ele entende. E quando a gente ora, aí quando a gente está falando de soberania de Deus, eu acho interessante, porque algumas coisas na Bíblia ela aponta para essa soberania, porque por que eu e você oramos? A maior razão pela qual eu e você oramos é porque nós queremos um Deus que intervém. Amém? Amém? Ou não? Por que se eu não creio num Deus que intervém, por que bulufas eu oro? Quando eu oro porque eu creio que esse Deus vivo pode vir se envolver na história e mudar a história daquele indivíduo. E que muitas vezes não implica apenas na questão da escolha daquele cara, mas desse Deus soberano intervir. Então olha o que Paulo fala. Então ao mesmo tempo que havia esse mover da parte dos tessalonicenses, para com a sua fé, olha o que Paulo fala no versículo 12. Ele fala assim, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor em vocês. Amém? Quem que faz crescer e transbordar o amor neles? Quem? Deus. Amém? A dependência é dele. Então Paulo ora para que esse mover aconteça, consciente que também há um retorno daquela parte, mas é Deus que está ali agindo, e de lá também vem essa ação em resposta, e Deus está ali, e olha que tremendo isso. Ele fala, esse amor que vocês têm uns para com os outros, porque é impossível nós amarmos uns aos outros, se Deus não nos capacitar para isso. O exemplo do amor por vocês, ele fala no versículo 13, que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade.
diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Estou quase terminando, gente. Paulo ele fala algo interessante aqui, ó. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor. Crescer o amor. Crescer em amor. O que a gente vê geralmente no Evangelho, na igreja, na caminhada com Deus, é o contrário disso. A gente vê um cara que está recém-convertido, ele ama servir, ele limpa o chão com a pasta de dente, se for possível, assim. Ele não está nem aí, com a escova de dente, melhor dizendo, não com a pasta de dente. Com a escova de dente, né? Ele está ali, ele serve, tudo que tiver de reunião, ele está lá, ele quer, ele ama, as pessoas pisam no dedão dele, oh, Deus te abençoe, né? Ele está no trânsito, ele ama todo mundo, ele é amor, ele é amor, ele é amor, ele é amor. 3 anos depois, ele quer matar todo mundo, ele já não move uma cadeira, ele não move um dedo, ele não quer mais saber de ministério, ele já não ora mais, ele não lê a Bíblia, ele não evangelisma, ele não quer mais saber de nada. Enquanto isso, Paulo está lá orando, Senhor, faça o amor na vida dele crescer. E a igreja está assim, ó, o amor está assim, cada vez mais para baixo. Então, o quanto tem crescido o amor na minha vida? Hoje eu posso dizer que eu amo mais as pessoas, o reino e a Deus do que há 24 anos atrás? Ou é o contrário? O meu amor por Deus é uma coisa que cresce. Ele fala que não somente crescer em amor, mas ele fala transbordar em amor. Não é somente amor, é uma coisa que transborda. O cara transborda amor. Eu, infelizmente, tive um amigo na minha vida que eu pude ver a trajetória da vida dele. Conheci esse cara, um cara apaixonado por Deus, pelas coisas de Deus. Um cara que estava ali o tempo todo. Toda vez que ele chegava na igreja, ele beijava as pessoas assim, com o ósculo santo mesmo. Abraçava as pessoas, um cara apaixonado na vida. Esse cara, infelizmente, recaiu nas drogas. Ele era usuário de drogas, ele veio a recair com drogas e foi achado morto dentro do carro dele, lá em Foz do Iguaçu. Um tiro. Assassinado, e tudo indica que foi dívida com traficante. É possível. Você ser uma pessoa que começou amando a Deus e vai despencando, esfriando, descuidando com as coisas de Deus, deixando o reino de lado, as coisas do reino de lado, a igreja de lado, tudo de lado, e a coisa vai despencando, indo mesmo. Então, Paulo, a desafio não é apenas de suportar as pessoas, como a gente fala, né? Vamos suportarmos uns aos outros. Não, Paulo fala assim, olha, que o amor de vocês cresça, e não somente cresça, mas que ele transborde o amor entre vocês. Que seja um amor que venha a transbordar mesmo no meu coração. Talvez a gente precise orar por isso, especificamente. Sabe, eu não sei como é que funciona com vocês, mas comigo Deus sempre é claro. Deus não tem meias palavras comigo. Comigo ele é claro assim. Eu falo com ele, Deus, é isso. Ele responde, é isso. Ou não é isso. Comigo é assim. Então, quando eu oro, Deus, faça brotar amor por aquela pessoa. Literalmente, Deus responde isso. Amor para com aquela pessoa. Senhor, me ajude a perdoar aquela pessoa. Deus vem e ajuda eu a perdoar aquela pessoa. É normal. Talvez nós precisamos orar por isso. Fala, Deus, eu quero transbordar de amor em nome de Jesus. Eu quero que minha vida volte, Senhor, a ter esse amor crescente. Que o amor na minha vida venha transbordar, Senhor. Ele fala também a respeito de um coração fortalecido para uma vida irrepreensível em santidade, a oração dele. Olha, que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade. O coração humano é a fonte de todo mal. Jesus falou assim, não é aquilo que entra pela boca do homem que contamina ele, mas aquilo que sai do coração do homem. É aquilo que está aqui dentro de mim e de você que é todo o problema. Então um coração forte, ele resiste ao mal. Um coração fraco cede ao pecado o tempo todo. Então, quer descobrir como é que se o teu coração é forte ou não? É o meu nível e o teu nível de santificação.
É o quanto nós andamos em santificação. Aí isso vai dizer o quão meu coração é forte e o quão meu coração é fraco. O coração fraco é esse coração que está sempre caindo no pecado. E o coração forte é esse coração que está sempre resistindo ao pecado, dizendo não para o pecado. Uma coisa para finalizar é que lá no final do versículo ele fala assim, ele liga essa questão da santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo olha para a santidade e Paulo aponta novamente a santidade para a parousia. O que é a parousia? O que é a parousia? A volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Amém? Alguém, vamos repetir comigo. Parousia é a segunda vinda de Cristo. Amém? Olha, tem macumbeiro que sabe disso e vocês não sabem. Parousia, a segunda vinda de Cristo. Paulo aponta essa santidade para a parousia. É uma santidade que está ligada ao que o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, abra comigo lá. Por que Paulo liga essa santidade com a vinda de Cristo? O que uma coisa tem a ver com a outra? Hebreus 12, versículo 14. Então, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém? Santificação é importante na minha vida? Obviamente que é. Seguir em paz, amando as pessoas é importante na minha vida? Obviamente que é. Seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Para ver a Deus, é preciso viver uma vida de amor para com os outros e uma vida de busca de santificação. Pipo, mas eu tenho Jesus. Só tem uma coisinha, eu odeio as pessoas. E eu vivo uma vida de pecado o tempo todo. Siga a paz com todos, siga a santificação em sua vida. Sem isso, o autor dá o veredito: ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Paulo diz no final que esta vinda do Senhor será acompanhada de todos os seus santos. Ele fala. Será a grande reunião da história, o grande dia, quando aquele que é santo, 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 reunirá os santos que estiverem vivos com os santos que estavam em sua glória, agora ressurretos para todos sempre. Os santos finalmente estarão reunidos para sempre. Por que Paulo está ligando isso à vinda? Por que Paulo está falando de santificação? Olha, eu oro para que vocês se fortaleçam nessa santificação, nessa vida de santidade, porque somente aqueles que vivem em santidade, que são santos e vivem em santidade, vão se reunir com aquele que é santo, 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 que está trazendo junto com ele aqueles que também são santos. Amém? É aí aquela santidade geral. Porque aquele que é santo habita na vida daqueles que estão ali e os torna santos, e eles são santificados por essa santidade viva que habita dentro deles e que os encaminha para a parousia e os prepara para esse grande dia. Amém? A minha sogra, por exemplo, ela leva isso tão a sério. Tão a sério. Eu já falei para vocês, olha, não sei não se ela não toma banho de roupa. A gente sabe que tem gente que não toma banho nem pelado porque tem medo que Jesus chegue, né? Mas a minha sogra, por exemplo, ela é uma pessoa, eu já falei isso algumas vezes, que eu falo de novo, ela não assiste televisão, ela não escuta rádio, ela não escuta nada, entendeu? Por quê? Eu falei assim, mas por que, sogra? Pô, assistir um Pânico é tão edificante, né? Uma novelinha faz tão bem para a vida da gente, né? Nos ensina tantos valores bons, né? Não é verdade? Estou brincando, viu? Pelo amor de Deus. Para quem não está vendo a minha cara, que vai estar só ouvindo lá no live stream, eu estou brincando.
E eu pergunto, por que, sogra? Ela fala assim, porque eu quero a minha mente o tempo todo ligada no Senhor. Porque a hora que esses céus se abrirem, eu não quero ser pega de surpresa. A fé mais simples e genuína que eu conheço na face da terra vem dela. Pessoa simples, uma fé assim genuína. Não tem televisão em casa, não tem rádio. O tempo todo ali, ligada no Senhor. Enquanto isso, nós estamos no Facebook, em outras coisas mais. Feche seus olhos. Pense um pouco acerca dessa questão do amor. Quanto isso que a gente está falando nessa noite é uma realidade para mim e para você. Você sente na sua vida assim que o amor ele tem crescido cada vez mais, ou do contrário, cada vez mais eu amo menos? O quanto eu tenho sido forte em meio às tribulações e qual tem sido a resposta que eu tenho dado diante das tribulações? Eu sou essa pessoa que está vivendo em santidade, com os olhos na parousia, com os olhos nesses céus que um dia irão se abrir, vivendo uma vida de paz para com todos. Senhor Jesus, eu quero pedir, Senhor, porque a única coisa que nós podemos, Senhor, é depender do Senhor. Depender do Senhor para que a gente possa amar as pessoas. Depender do Senhor para que a gente possa viver em paz uns com os outros. Depender do Senhor para que o amor em nossos corações possa realmente vir a transbordar, Deus. Transbordar em amor uns para com os outros, Senhor. Uma igreja que transborda amor, transborda paz. Deus, nos dê essa graça, Senhor. Nos dê essa graça como igreja, Senhor, para sermos parecidos com aquilo que Tessalônica um dia foi, Senhor. Essa igreja que permanece resistindo, permanece crendo, permanece amando, permanece vivendo em paz uns com os outros, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, mais do que nunca. Ó Espírito Santo, sopre sobre nós. Traga sobre nós, Senhor, da tua capacitação para isso, Senhor. Perdoe os nossos pecados e santifique essa igreja, Senhor. Trazendo mesmo, Senhor, na nossa consciência temor ao Senhor. Por favor, Deus, por favor. Por graça e misericórdia, Senhor Jesus. Em teu santo nome.